Meus caros, professor Orlando Flyboy aqui, mais uma vez. Eu trago para vocês agora uma questão de domínio e imagem de função, certo? Vamos resolver aqui, identificar esse domínio e a imagem da função pelo gráfico. Eu trouxe um exemplo só aqui, apesar da questão falar em os esboços, é só um, né? Observando, determine o domínio de f e o conjunto imagem de f de cada função, no caso da função, que eu só trouxe uma. Bom, antes disso eu gostaria que a gente observasse, interessante ver um gráfico aqui embaixo, olha só que eu trouxe aqui um exemplo. Esse gráfico aqui da função y igual a 2 elevado a x, que é uma função exponencial, que é esse gráfico aqui. Deixa eu só tirar esse aqui, mudar a cor, pronto. Esse gráfico aqui é y igual a 2 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial. Já esse outro gráfico aqui, esse aqui é y igual a raiz de x. E esse outro gráfico aqui, né, é y igual a log 2 de x. O que percebemos? Que esse gráfico y igual a raiz de x e o y igual a log 2 de x, eles têm um ponto em comum. Ó. Exatamente o x4 e o y2, ou seja, esse ponto aqui é o ponto 4, 2. Ele é solução dessa equação e também solução dessa equação. Tá? Por isso eles têm esse ponto em comum. E o gráfico lá, assim, que a gente está resolvendo, bem parece com esse daqui, apesar de parecer estar deslocado para cá, assim, ó, começar assim daqui. Ou seja, fosse raiz de x mais 1, por exemplo, raiz de x mais 1. Se fosse raiz de x menos 1, ele começaria mais ou menos aqui. Aqui ele seria, esse gráfico aqui, ele seria raiz de x menos 1, por exemplo. Né? Só dando só a título de curiosidade. Voltando aqui para o nosso gráfico. Bom, veja como ele está deslocado aqui, né? Nesse ponto aqui, ó. Exatamente. Ele seria mais ou menos y igual a raiz de x mais 1. Mas não vem ao caso, porque aqui o domínio dele passaria aqui. Seria só daqui para lá. Mas, voltando aqui. Aqui a gente tem o eixo x, que é o domínio de f de x. E aqui a gente tem o eixo y, que é a imagem de f, né? Que no caso é o y. Do domínio, já percebo aqui que ele é limitado superiormente aqui nesse ponto e limitado inferiormente aqui nesse ponto gráfico. Com esses dois limitantes, eu vou observar só que esse intervalo ele é aberto aqui e ele é fechado aqui. Ou seja, nesse intervalo aqui, ele é aberto. Nesse intervalo aqui, ele é fechado. O que significa que, sendo aberto, é que o 3 não participa. Apenas os valores abaixo de 3, ou seja, para cá, abaixo de 3, para cá participa. Então, eu já sei aqui que no meu x, no domínio de f, ele deve ser, o x deve ser menor que 3. Vendo agora outro ponto, outro extremo aqui, do nosso outro valor, que é fechado para x também, então ele é fechado para 2, ou ele é fechado, então o 2 pode participar, o menos 2 pode participar. Então já perceba aqui que aqui ele é maior ou igual a menos 2. Por quê? Porque o 2 ele pode participar com o intervalo aqui é fechado. Então o 2 pode participar desse intervalo. Os valores menores que 2? Não, os valores maiores que 2. Então o deve ser maior que menos 2. O 2 participa sim. Da mesma forma, a gente vai analisar aqui a imagem de f, né, que é o y. Então a gente vai ter o seguinte aqui, o nosso y, ele também é aberto aqui, nesse ponto. Então o 2 aqui, então como o 2 não participa, apenas os valores abaixo de 2, então o y deve ser menor que 2, né, e o menos 2 participa aqui, o menos 2 porque ele é fechado, né? Os valores que estão acima de menos 2, então isso deve ser maior ou igual a menos 2. Olha só, a gente já tem aqui a definição. Basta organizar isso aqui da seguinte forma. Domínio de f de x é igual a isso aqui. X pertence aos reais, tal que
x é menor que 3, x é maior ou igual a menos 2, que é menor, tá? Só menor. Fecho aqui. E a imagem de f é igual a quem? É igual a y pertencente aos reais. Aí eu vou limitar aqui, né? Tal que y é menor que 2 e maior ou igual a menos 2. E aí a gente fechou a questão. E um abraço. Até mais, galera. Até a próxima.